Oi pessoal, vim falar com vocês sobre algumas metas literárias de Natal bem possíveis de serem cumpridas. No início do mês, eu gravei um vídeo falando sobre as minhas metas para dezembro. Eu vou falar um pouquinho sobre esses contos que eu encontrei no Kindle. Não deixem de deixar o seu like, de se inscrever no canal se vocês são novos aqui. E antes de mais nada, eu queria comentar com vocês sobre um projeto que vai estar começando agora no mês que vem, em janeiro, se chama Biblioclube. São leituras sobre livros. A partir de um projeto pessoal meu, eu criei uma espécie de um clube do livro. Na verdade, eu não chamo de clube do livro porque ele não é tão formal assim. Mas é um grupo de leitura coletiva, são leituras sobre livros, e esse primeiro livro que a gente vai ler agora em janeiro é o Fahrenheit 451, então estejam convidados. Eu vou deixar o link do nosso grupo do WhatsApp, onde vai ter esses encontros, aqui nos comentários também, terem acesso a esse grupo. E também tem um Instagram que eu criei para a gente se comunicar mais fácil também, caso vocês queiram participar dessa leitura coletiva também. Então a minha intenção é que todo mês nós tenhamos encontros e diferentes leituras. Então o Fahrenheit é o nosso livro de janeiro, que já foi dividido todo o cronograma. Então em fevereiro a gente terá um novo livro, março, abril a gente vai ter novos livros que falam sobre livros, que tem o livro como plano de fundo, que tem leitores e escritores, enfim, o livro como elemento transformador do homem e da sociedade. Então, esse primeiro livro que eu escolhi para a gente conversar em janeiro é o Fahrenheit 451, que é uma distopia, que é uma ficção científica. Então eu achei que seria a melhor decisão para dar aquele gás inicial na gente. Então vamos às leituras que podem ser feitas até o dia do Natal. Eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de dezembro, faltam 2 dias para a noite de Natal. São leituras possíveis. Vou mostrar esses livros para vocês agora e vou falar um pouquinho sobre esses contos também que eu selecionei no Kindle e o Limiter. Então, o primeiro livro que eu separei para vocês foi O Natal de Poirot. Eu já contei como eu adquiri esse livro, né? Foi muito por acaso. Eu fui no centro do meu bairro um dia para ir no mercado, enfim, e eu entrei num brechozinho que vende alguns livros e eu encontrei esse livro lá. Então foi uma coisa assim que era para acontecer no momento, né? Era realmente para eu ler esse livro nesse momento. Então aproveitei, comprei, eu estou gostando muito, até o momento está sendo um dos meus preferidos. A gente tem um convite de Natal para os familiares do Sr. Lee, que é um patriarca muito rico. Ele convida esses seus filhos para estar fazendo uma reconciliação com eles. Acaba acontecendo um crime na noite do dia 24 de dezembro. E todas as pessoas presentes nessa ceia de Natal são suspeitas. E o Hercule Poirot, mais uma vez, se encontra próximo a essa cena do crime e ele vai ter mais um caso para solucionar, vai atrapalhar o Natal do coitado. Esse é um livro que eu estou gostando bastante, que eu indico para vocês, que é de fácil leitura, é possível ler bem rapidinho, acho que vocês vão gostar bastante. Outro livro então que eu selecionei foi um outro da Agatha Christie, ele se chama Aventura do Pudim de Natal. Decidi ler esse livro no ano que vem, para que eu não esgote esse tema Natal da autora Agatha Christie. No ano que vem eu vou fazer a leitura dele, mas eu posso dizer para vocês que é um livro de contos da autora que foi baseado na infância dela. Tem um conto que se chama Aventura do Pudim de Natal, que deu origem ao nome do livro. São 6 contos nesse livro, então é bem rapidinho de ler também. Livro de contos a gente sempre consegue ler bem mais rápido, né? No livro da Agatha Christie, que eu comentei com vocês antes, O Natal de Poirot, a gente tem um velhinho, né, o patriarca da família, o Sr. Lee, que planeja juntar toda a família, reunir toda a família para a ceia de Natal. Separei também um conto que a gente tem a figura de uma matriarca que resolve reunir toda a família, só que as intenções dela não são muito boas. A vovó chamou o diabo para a ceia. Então ele fugiu um pouco do que eu imaginava. Eu pensei que alguém naquele determinado lugar fosse aquela figura que o título do conto chama de diabo, né? Mas não é bem isso que acontece. Realmente o conto é mais forte do que eu pensei. Ele é um conto de horror mesmo, é um conto de horror nacional, mas eu indico bastante para quem gosta do gênero. Essa vovó, eu posso dizer, não é spoiler, ela faz um pacto com o mal para que o mundo fique sem os membros da família Vieira, que é a família dela. Então essa vovó é meio mal intencionada com os próprios filhos e netos, né?
mas para saber o que acontece vocês precisam ler. Para quem gosta de horror, para quem gosta de suspense, vai gostar bastante. É da Juliana Daglio. Eu até esqueci de pegar o livro dela, eu tenho Lacrimosa aqui na minha estante, tá aqui mais para cima. Para quem gosta do gênero, é uma ótima opção também. E o Natal tá a todo momento presente nesse conto também. Diversifiquei bastante, né, os temas desses contos de Natal que eu separei para vocês na indicação, e eu separei um outro de ficção científica que mistura fantasia com um pouquinho de horror, um conto de Natal. Não é o conto de Natal do Dickens, na verdade também vou comentar sobre ele, mas por enquanto eu tô falando do britânico Shane Melville. Não sei se eu estou falando o nome dele certo, tá, gente? Eu não conheci o autor até então, não terminei de ler. Eu tô na metade dele mais ou menos, e é bem interessante porque tudo que é relacionado a Natal tem marca registrada, tudo para você utilizar o nome Natal, árvore de Natal, bolo, visgo, presentes de Natal, qualquer coisa relacionada a Natal, você precisa pagar uma licença para isso. E esse personagem principal, esse protagonista, ganha os ingressos para uma festa oficial de Natal. É uma realidade meio distante, né, podemos dizer assim, do que a gente vive. Esse protagonista é recém-divorciado da esposa dele, então ele quer passar o Natal com a filha dele, que pelo contexto parece ser adolescente. Grande crítica social ao que acontece realmente, a essa cultura de consumismo na época do Natal, esse consumismo que a gente vive nessa época de Natal. Não sei se vai ter alguma surpresa no final. O personagem, quando vai para essa festa de Natal, ele acaba se enfiando no meio de uma manifestação. Utilizam as comemorações de Natal sem licença. A palavra Natal, tudo que é relacionado a Natal vem com aquele Rzinho da marca registrada do lado. Isso parece um pouco até engraçado, mas quando a gente para perceber realmente a seriedade da coisa, a gente vê que há uma crítica social muito forte nesse conto. O outro conto que eu separei é um conto que eu posso dizer que é de romance, mas ele tem uma coisa que me atraiu bastante. Eu acredito que seja o diferencial dele. É um conto meio retrô. O contexto, na verdade, a história se passa na década de 50. Na verdade, a gente não sabe disso. A gente sabe que é do tempo antigo pela descrição dos objetos que a gente tem. Uma televisão antiga, ela é marrom com creme. O personagem principal ouve radionovela com seu pai e com seu irmão. Ela vai na mercearia e as suas compras vêm em sacola de papel, vai ouvir músicas numa jukebox. A bebida mais famosa da região é groselha, então a gente tem todo um contexto de tempo antigo, de retrô. História muito agradável de se ler. Todo o contexto, toda a ambientação, a própria história da personagem é uma história bem interessante. A nossa personagem principal é a Mel, que vive, né, como eu disse, com o pai e com o irmão Ricardo. Ela não acredita em destino, a mãe dela faleceu no parto dela. Ela é uma menina que posso dizer até um pouco atrevida para a época em que ela vivia. Eu só tive conhecimento realmente, né, que foi ambientado na década de 50, porque a autora dele é a Bárbara Sá, que é uma booktuber. Eu fui até o Instagram dela e tinha umas informações a respeito do que ela já escreveu, e eu encontrei informação sobre esse conto também. A primeira coisa que ela disse é que ele é ambientado nos anos 50. E eu fui até no direct conversar com a autora para ver se ela teve alguma inspiração, porque a Bárbara é baiana e o conto se passa aqui no Rio de Janeiro. Tirando alguns detalhes, assim, que na verdade apenas um detalhe que eu encontrei assim curioso foi que ela fala sobre uma bolacha, que aqui no Rio a gente não fala bolacha, a gente fala biscoito. Então só isso realmente, sabe? De restante, ela parece que descreveu muito bem o Rio da década de 50. Ela deu para sentir realmente que eu estava no Leblon, que é o bairro que ela descreve, nessa década de 50. Então esse ambiente retrô foi muito bem reproduzido aqui. Então é um conto que eu indico por conta disso. O romance, para mim, aqui acabou ficando em segundo plano, porque o que me chamou mais atenção realmente foi essa toda ambientação antiga. Então é um conto que eu indico, que também está disponível no Kindle e o Limited. Vocês conseguem ler rapidinho. Eu já li ele 2 vezes, na verdade eu li ele no ano passado e esse ano eu reli. O livro que eu separei então para conversar com vocês é chamado Contos Brasileiros Clássicos de Natal. Eu estou dando uma olhadinha aqui para não esquecer que o nome dele é mais complicado. Então a gente tem 4 contos brasileiros ambientados na época do Natal. Passando uma moto aqui para atrapalhar, gente.
Normal, gente. Acontece de tudo aqui. Tem 4 contos de Natal. O mais conhecido deles é o Missa do Galo, do Machado de Assis, que se fala bastante, inclusive, apesar de ser um conto, uma das obras mais comentadas do autor. Milagre de Natal, do Lima Barreto. O Peru de Natal, do Mário de Andrade. Conto de Natal, de Virgílio Várzea. Esse livro é bem rapidinho de ler. Eu fui lendo bem devagar, até para aproveitar melhor, para fazer algumas anotações a respeito dos contos, para ter realmente uma experiência melhor com cada leitura. Então eu tomei cuidado até para não ler os contos no mesmo dia, para que eu pudesse entrar nas histórias de fato. Então, o primeiro que eu li na ordem, né, do livro. O primeiro que eu li então foi Missa do Galo, do Machado de Assis. É uma narrativa feita pelo próprio protagonista, que se lembra da sua época de juventude. Ele está passando o Natal na casa de um parente dele, eu posso dizer assim, e ele tem curiosidade de ir na Missa do Galo. Ele vem de Mangaratiba, que é uma cidade praiana daqui do estado do Rio de Janeiro, não tem a malícia que tem a capital. Acontecem algumas situações que ficam subentendidas. Ele é o único deles que cria uma espécie de suspense, não um suspense de terror, mas um suspense que a gente não sabe realmente o que vai acontecer aqui. Pensando assim, vai ou não vai acontecer ou não vai. Como sempre o Machado de Assis querendo brincar com o nosso psicológico, né? Fazendo a gente pensar realmente no que vai acontecer. Ele faz algumas referências também a alguns lugares do Rio, então eu gosto bastante do Machado, ao livro A Moreninha, que é um livro que se passa em Paquetá, escrito pelo Joaquim Manuel de Macedo. Então ele se refere ao Joaquim Manuel de Macedo como Doutor Macedo, que era contemporâneo dele, então eu achei bem bacana por conta disso. Outro conto então que tem nesse livro é o Milagre de Natal, do Lima Barreto, que foi o conto que eu posso dizer que eu menos tive conexão. Conta a história de um funcionário público do Tesouro, se eu não me engano. A vida dele parece muito perfeita, então ele quer casar a filha dele com um funcionário da mesma repartição que ele. Se passa no Rio de Janeiro também, né? E a gente tem essa hipocrisia que acontece desde aquela época, pessoas querendo casar seus filhos com as pessoas que trabalham junto de si. Eles falam até isso no conto, né? Que os médicos querem casar seus filhos com médicos, engenheiros com engenheiros, e isso acontece com esse pai de família, que é esse patriarca, ele quer casar a filha dele com uma pessoa que trabalha junto com ele. Foi o conto que menos me agradou, até por conta da história em si, eu não me envolvi tanto com ela. O terceiro conto eu gostei bastante, já é de uma época posterior, é o Peru de Natal, do Mário de Andrade, que é um escritor do modernismo. Apesar dessa ironia, eu achei que ele passa um sentido muito bacana da reunião familiar. Depois do falecimento desse patriarca, a família está meio desestruturada. Esse Peru de Natal faz essa reconciliação da família com a vida. Filho dessa família, que é considerado o filho doido, chamam ele até assim mesmo, que dá a ideia de comer um peru no Natal. Até hoje, né, o Peru de Natal, ele simboliza a festa. Então, como eles estão ainda no luto, não tem por que comer um peru de Natal, não tem por que convidar a família para isso. Então esse filho, que é chamado de doido, tem a ideia de comerem o peru de Natal sozinhos, sem chamar ninguém. De fato, eles têm uma reunião familiar pela primeira vez. Por último, um conto que posso dizer que foi na ordem, eu acho que o segundo que eu mais gostei foi o Peru de Natal, ou então o primeiro, tá, gente? A Missa do Galo, apesar de ser do Machado de Assis, não foi meu preferido aqui. Eu gostei muito do Peru de Natal, e eu gostei muito desse conto de Natal também, do Virgílio Várzea, porque ele ambienta no sul, me proporcionou um novo conhecimento que eu não tinha. O autor, ele trouxe o marinismo na literatura latino-americana. Deixa eu dar uma coladinha aqui, gente. Então ele teve como principais obras dele que tem o mar como plano de fundo, que é Mares e Campos, Nas Ondas, Santa Catarina Ilha. Foi feita até uma medalha de mérito lá no sul do país, lá em Santa Catarina, com o nome desse autor, o Virgílio Várzea, porque ele exaltava os lugares do sul. Essa história em si se passa em Joinville, Santa Catarina, e ela é descrita com muito carinho pelo autor. Em todo momento, eu até pensei assim, meu Deus, vai acontecer alguma tragédia, mas não, ele a todo momento realmente, ele descreveu, parecia aqueles filmes americanos que a gente vê, pessoas cantando na rua, enfeitando suas casas para o Natal. Por conta desse conto, eu fui fazer até uma pesquisa para ver se o Natal de Joinville é assim mesmo, e eu descobri que até hoje é. Eu fiz até uma outra anotação aqui que eles comentam sobre São Silvestre, mas eles descrevem o São Silvestre parecido com a figura do Papai Noel,
E eu vi que não encontrei nada fazendo referência a um e a outro, mas o São Silvestre, no conto, ele é descrito como uma pessoa que distribui presentes, como uma pessoa que anda com um saco. Então eu não entendi essa referência. Todo esse respeito pela cultura alemã também. Então eu achei muito bacana essa ambientação criada pelo Virgílio Várzea nesse conto de Natal também. Bom, então o último que eu separei, não menos importante, foi um conto de Natal do Dickens. Eu não li esse livro nesse ano, mas possivelmente eu conseguiria ler ele bem rapidinho. No ano passado eu li ele bem rápido. Na verdade eu não vou comentar sobre ele em si, porque ele dispensa comentários. Eu acho que muita gente, até por conta dessa edição da Princípios, tem muito acesso a essa história. A gente também tem disponível no Kindle e o Limited. Então é possível ler essa história com muita facilidade. Então muita gente já conhece ela. Antes de ler essa história eu não entendia muitas referências ao personagem principal, a ele ser avarento, e até ao fazer essa leitura realmente eu não conseguia associar essa questão da avareza com o Scrooge, que até então eu não sabia que era o personagem principal daqui do conto de Natal. Comecei a fazer algumas referências externas com filmes que eu já tinha assistido, até na infância, como o Expresso Polar, uma criança que representa o Scrooge mais numa versão infantil, que não acredita no espírito do Natal. E tem um outro filme também que eu assisti bastante já até hoje, que se chama Minhas Adoráveis Ex-Namoradas, que é com Matthew Conaughey, ai meu Deus, eu não sei falar o nome dele, Conaughey, não sei falar o nome dele, e com a Jennifer Garner, aquela atriz de Repente 30. Então aqui os fantasmas são as ex-namoradas dele. O filme é muito bom, eu gosto muito, já assisti várias vezes, e é bem interessante porque a gente tem diferentes leituras desse conto, bem diferente do tradicional que traz aqui no conto de Natal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das minhas indicações natalinas, principalmente leituras que vocês conseguem fazer bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, de comentar, de se inscrever no canal. E se possível, comprem com os meus links também. Vocês não gastam mais nada comprando por esses links do bibliotequei.blog, e vocês ajudam muito o canal e ao meu Instagram. Muito obrigada então por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tenham um Feliz Natal também. Tchau, tchau!